por unidade, porque eu acho que fica mais claro, né? Eu coloquei especificamente aí da unidade de Osasco, eu coloquei separado. Então, eu vou colocar essa aula lá na pasta de vocês, só vocês vão ter acesso, tá? Acho que fica um pouco mais organizado, o material também. Eu vou pedir para vocês, antes de começar a aula, agora a gente já está gravando, colocar nome, número, e se é do terceiro A ou do terceiro B aí no nosso chat, porque essa aí é a nossa chamada. Por gentileza aí, enquanto o resto da turma entra. Pessoal que entrou agora aí, colocando nome, número e se é do terceiro A ou do terceiro B aí no nosso chat, que é a nossa chamada. Pessoal, enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou compartilhar com vocês uma tela, que na aula de hoje a gente vai ver os 3 últimos conceitos do Nietzsche, tá? O Nietzsche é um filósofo que ele é cheio de conceitos, e hoje a gente vai falar, por último aí, eu deixei o amor fati, que é um conceito dele que, para mim, é um dos mais bonitos que tem dentro da filosofia, e ele vai juntar tudo aquilo que a gente viu até agora. Então, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu tinha preparado já para gravar o vídeo da próxima aula, que seria hoje, né, que eu ia postar para vocês no Moodle. E de onde... Oi, Gabriel. Não é mesmo? O que Gabriel? aconteceu? Eu não ouvi o que aconteceu. Oi? Bom, o áudio dele estava ligado, ele não sabia. Bom, enfim, eu tinha preparado esse PowerPoint aí para vocês, para gravar e postar no Moodle. Mas aí as aulas mudaram um pouquinho a configuração, então eu vou usar ele mesmo que já estava pronto, tá? Se alguém tiver alguma dúvida no meio, vocês vão ver que os conceitos vão aparecer, os conceitos que eu já trabalhei em aulas passadas. Vocês podem parar e me perguntar sem problema algum, porque eu não consigo ler o chat enquanto eu apresento o PowerPoint, tá? Então eu vou pedir que se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, não tem problema. Tudo bem, pessoal? Sim. É até melhor interromper, assim eu não me sinto falando sozinha também. Turma, vocês estão vendo já, né, aí a apresentação de slides. A gente vai retomar alguns que já foram falados nas aulas anteriores, que eu tinha colocado o vídeo para vocês, tá? Então, a gente vai começar aí com ressentimento. Teve uma das alunas que mandou um e-mail perguntando se tinha como usar o conceito de ressentimento do Nietzsche num tema de redação. Para mim, o Nietzsche e o Sartre são os dois que mais assim, trabalham temas contemporâneos que são fáceis de serem usados nos temas de redação, principalmente quando diz sobre relações humanas, tá? Então, só retomando um pouquinho para vocês entenderem esse conceito de ressentimento do Nietzsche, e aí já começa a apresentar também um pouco as teorias do Freud, que é o da próxima aula, vocês vão ver como que ele vai ficar encantado com tudo isso. Então, vontade de potência. A oposição que a gente viu na aula passada lá, sobre a moral do senhor, né, e a moral do escravo, a moral daquele que consegue colocar a vontade de potência em ato, e a moral daquele que não consegue colocar sua vontade de potência em ato, ela vai se remeter aí a como que eles vão trabalhar as ações, como que eles vão agir no mundo, né? Então, essa vontade de potência é nela onde as forças de diferenciação e expansão organizam o corpo do homem. Como assim corpo do homem? Aquilo que a gente é interno, a gente representa na exterioridade, segundo Nietzsche. Então, se você se torna um homem forte, se você consegue colocar sua vontade de potência em ato, você cresce como um ser grandioso, não fisicamente, né? Mas a maneira de você se apresentar e de você se relacionar com o mundo. Se você não consegue colocar, ou por fatores externos, ou fatores internos mesmo, colocar aquela vontade de potência em prática, você acaba se tornando um ressentido, um fechado, e você não se sente vontade no mundo, tá? Como se o mundo não fizesse parte de você mesmo, cria uma certa dicotomia entre você e o mundo, como que você não conseguisse fazer parte daquele mundo que você habita, né? Então, ao nobre, aquele que consegue colocar a vontade de potência em ato, por sorte, cuidado, condições adequadas, é possível o livre fluxo de sua força. E ao escravo, que é aquele ressentido, que não consegue colocar sua vontade de potência em ato, por azar, descuido, condições desfavoráveis, a sua ação está vedada, quase completamente obstruída, e a sua potência de diferenciação é debilitada. Então, ele se sente ali um ser ressentido pelo fato de não conseguir colocar aquela vontade de potência em ato, tá? Então, o que isso vai influenciar, como que isso vai... O que isso vai acontecer dentro da filosofia do Nietzsche? O nobre, ele vai começar a confundir a sua valoração com o mundo. Ele toma o mundo para si, como se ele e o mundo fosse uma coisa só,
tá? Porque o mundo mesmo parece estar em suas mãos. Ele demonstra um controle de si e de sua relação com o que lhe é exterior, com o mundo, né? Os dois movem-se em harmonia e numa dança onde os dois crescem em potência. Já o escravo, aquele que não consegue colocar a sua vontade de potência em ato, de imediato, ele vai criar uma separação entre ele e o mundo, negando o exterior em busca de afirmar-se com seus parcos recursos, com aquilo que resta. E lembrando que aquele que não coloca a sua vontade de potência em ato, cai no niilismo, né? O seu presente se torna um nada, porque ele não consegue sair, colocar aquelas vontades e a sua relação com o mundo não consegue crescer, ser exteriorizada. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí, tá? Roberto, eu tenho. Pode falar. Eu não entendi muito bem o que é essa inversão de valores no niilismo de Nietzsche. A inversão de valores? Tá. No niilismo de Nietzsche, quando que você cai no niilismo, né? Quando os seus valores, a sua vontade de potência não consegue ser realizada, ser colocada em ato. Então, você vai começar a não conseguir colocar a sua vida caminhando, né? Você vai cair num nada, a sua vida vai ficar parada. E aí, aqueles valores que você sempre recebeu, você vai continuar usando. A transvaloração dos valores da sua moral é você romper com toda aquela educação, com toda aquela cultura que deixa você quietinho e paralisado e conseguir se tornar um homem autêntico. É aquele que rompe com aqueles ciclos de acontecimentos e consegue se tornar um homem autêntico, que é o super-homem. Isso seria transvaloração dos valores, romper com aqueles valores que lhe foram ensinados, e aí você não se torna mais um moralmente fraco, você sai do seu rebanho. Deu para entender? Deu, obrigada. Nada, Elida. Deixa eu voltar lá para os slides que eu voltei para ver quem que estava falando, tá? Então, Nietzsche, ele analisa, faz uma análise do ressentimento através de uma fisiopsicologia, né? Por que fisiopsicologia? É aí que entra também um pouquinho as questões do Freud. A pessoa ressentida, contaminada por esse niilismo, que não consegue realizar nada na sua vida, ele, fisiologicamente, ele também se sente mal. Ele se sente fechado, é uma pessoa retraída, né? Quando a gente está falando de relações humanas, e isso é interessante porque fica mais forte a partir de Kant, né, e tem um porquê também, né? Depois da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, os grandes centros urbanos começam a crescer. Com esse crescimento, as relações humanas começam a se tornar um pouco mais complexas, né? Antes as pessoas estavam fechadas ali dentro da sua casa, não ia tanto nos centros urbanos, não se relacionavam tanto com outras pessoas. Então, a partir desse momento, as pessoas começam a criar uma rede de relacionamento um pouco maior, né? Então, a gente consegue perceber dentro dessa nossa rede de relacionamento, aquela pessoa que é mais ressentida, ela é realmente um pouco mais fechada em si mesma, ela não consegue mostrar quem ela é. Por isso que é uma análise fisiopsicológica. Fisicamente, a pessoa é ressentida, ela consegue demonstrar quem ela é também, tá? E isso para o Freud vai ser fantástico, que a gente vai ver na próxima aula aí. Então, de que forma o ressentido nasce da impotência e contamina o seu próprio organismo, o seu próprio corpo? Então, analisando o nobre e o plebeu, a gente pode ver aí como o primeiro, que é o nobre, né? A ação toma o corpo e mesmo a reação é forte bastante para encontrar caminhos novos e inesperados. O nobre dispõe de uma plasticidade. O que é isso? Ele consegue realizar a sua ação de múltiplas maneiras. Ele consegue buscar novos caminhos se não der certo. Ele consegue ser ativo, proativo. A gente vê quem é o nobre, né? A pessoa que está ali na sua autenticidade, realizando a sua vontade de potência, tá? Então, faz ativo no processo. Ele é capaz de agir de múltiplas maneiras e afirmar-se sempre com o máximo de potência e espontaneidade. Não há hesitação em pôr-se à prova. Já o escravo, aquela pessoa ressentida, acovardada pelos estímulos que vêm de fora e cegado pelo medo, não encontra saídas. Ele fica paralisado e consegue apenas esboçar reações mecânicas e reflexos prosaicos, toscos e infrutíferos. Não se sente digno de lutar. É aquela pessoa retraída, que não é autêntica, nas relações humanas ela não consegue se colocar, ela sempre obedece mais do que realiza sua vontade de potência. Isso a gente consegue enxergar mesmo nas relações humanas, tá? Segundo Nietzsche, né? E aí, dentro desse contexto aí, a cama está armada para o nascimento do ressentimento,
né? Então, o Nietzsche, ele coloca lá no Esse Homo, que o ressentimento a ninguém é mais prejudicial do que ao próprio ressentido, porque ele fica remoendo aquilo dentro de si mesmo. Então, em sua incapacidade de agir, o tipo de escravo tende a se tornar cada vez mais doente e incapaz, cada vez mais extenuado e incapacitado. Em sua busca por afirmação, ele recorre a táticas desesperadas, a confundindo com alívio de energia represadas, tomando excêntricas atitudes que descarregam de uma vez por todas sua força, mas que o torna, por fim, ainda mais frágil frente aos estímulos externos. É aquela pessoa que, em vez de agir de uma maneira autêntica, ela age de uma maneira violenta, porque ela não sabe se colocar enquanto ela mesma, ela só sabe se colocar na força. Então, o ressentido faz mal a si mesmo. E aí, o que acontece com a pessoa que se coloca de maneira violenta dentro de uma relação humana? É cada vez mais excluída. Então, ela se torna cada vez mais ressentida. Deu para entender até aqui, pessoal, o movimento? Galera, vocês estão aí? Vocês estão acordados? Uhum, sim. Sim, Sim. uma ambulância. Tá. Então, continuando. O ressentido, ele busca o alívio de sua dor, seu desconforto. A vontade de potência busca caminhos para afirmar-se, mas encontra apenas becos sem saída. Então, já incapaz de afirmar, até mesmo a reação torna-se inautêntica e violenta, muitas vezes. Não só violência física, mas como violência moral. Peraí que tem gente querendo entrar atrasado na aula aí. Desculpa, nosso horário é 11h20 e não 11h40, como eu tinha colocado no Moodle. Por isso que eu vou aceitar essa turminha que tá chegando atrasado, tá? Ele é incapaz de criar mais um atrasado, pessoal. Só um minuto aí. Pronto, voltando lá para o slide. Foi um erro meu, tá, pessoal? No Moodle eu coloquei 11h40 e não 11h20. Eu vou arrumar isso. Então, ele é incapaz de criar e diferenciar-se e inapto para dar conta da relação entre as forças interiores com as exteriores. E chega o momento para o qual Nietzsche nos alerta. A dor se contamina de ressentimento. E aí, o que se torna isso dentro do ser que não consegue colocar sua vontade de potência em prática? Ele cria mágoa, raiva, ira, ódio e toma a sua própria consciência. Ao fraco, abre-se o assustador destino de ressentido, a incapacidade de esquecer aqueles que o ofenderam, a raiva contínua, dissimulada, daqueles que o superaram. A dor persiste e é atrofiadora, e tem uma certa sede de vingança, tá? Lembrando que para o Nietzsche, vingança não é justiça. Olha só como que dentro desse contexto começa a surgir a psicanálise do Freud, né? Tentar compreender onde aquela pessoa se tornou uma pessoa ressentida, é aí que entra a psicanálise também do Freud. O Freud é leitor do Nietzsche e ele vai entender isso como uma maneira de você chegar na pessoa e falar, olha, aqui está o seu ponto de virada. É aqui que você precisa de trabalhar para liberar essa dor, essa raiva, essa ira, tá? E eu coloquei para vocês para falar um pouco sobre a questão do ressentimento, que é um dos conceitos do Nietzsche que eu acho que cabe muito dentro de determinados temas de redação de vestibular aí, que é essa questão da pessoa se autocorrer por dentro, sem tentar ser uma pessoa autêntica, né? Colocar a sua vontade de potência em prática. E aí encontrei essa foto aí de um muro que fala que o medo de ser livre provoca o orgulho em ser escravo. Então, a pessoa ressentida, que tem medo de libertar e mostrar quem ela é mesmo, ela continua seguindo aquilo que as pessoas mandam, aquilo que as pessoas querem, e fica corroendo aquela dor de ressentimento dentro dela mesma. E isso torna a pessoa orgulhosa, mas é uma pessoa orgulhosa que não quer criar o novo, não quer ser autêntica, então ela continua sendo escrava. Dentro desse conceito do Nietzsche, eu acho que a gente começa a perceber muitas características do homem contemporâneo também, né? Então, se vocês forem pensar como que é importante essa criação dos centros urbanos e o aumento da rede de relacionamentos entre os homens, começa a mudar também a própria figura do ser humano, de como que ele se relaciona com o outro e como que ele se relaciona com si mesmo, tá? Por isso que a filosofia, a partir de 1880, mais ou menos, ela se torna uma filosofia mais pensando na questão das relações humanas, na questão da linguagem, também que a gente vai ver um pouco sobre isso, na questão da própria existência, né? Se eu me relaciono com toda essa teia de relacionamentos, se eu tenho um monte de pessoas, onde eu estou? Qual que é o sentido da minha própria existência? Então, essas questões filosóficas surgem quando esses grandes centros urbanos também surgem. Beleza, pessoal?
Turma? Beleza. Ok. Me respondam aí, senão eu fico falando aqui sozinha, poxa. Que a gente Ô, Roberta, será que você conseguiria falar só um pouquinho mais devagar? Para, tipo, Sim. dar tempo de anotar as coisas? Sim. Bianca, assim, a aula, para alguém perder algum ponto, eu vou postar no Moodle, tá? Na pasta de vocês, na Tá. aula mesmo. E os slides eu também vou colocar em PDF para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Tá, mas eu vou tentar falar mais devagar mesmo, que eu falo, poxa, 40 minutos trabalhar 3 conceitos do Nietzsche, mas vamos com calma, Não, sim, eu entendo. ok? Então vamos lá voltar pro slide do Nietzsche. Então, eterno retorno, um outro conceito do Nietzsche. Aí vocês vão vendo como que os conceitos, embora seja uma filosofia bem complexa, cheia de conceitos, eles vão se entrelaçando, tá? Então, o ressentimento tem a ver com a questão da vontade de potência e o eterno retorno também. Segundo Nietzsche, aí, ele vai falar que alguns milênios serão necessários para o mais potente dos pensamentos. Vocês vão entender isso conforme a gente for falando aí sobre a questão do eterno retorno. O que é esse conceito, né? Ele vai desenvolver esse conceito já no fim da sua produção intelectual. Parece que é quando o Nietzsche escreve sobre o eterno retorno, ele entende toda a complexidade da sua obra e formula esse novo conceito de eterno retorno. Lá em Genealogia da Moral, que é uma obra escrita por Nietzsche, ele vai fazer um resgate de onde que surge a nossa moral, né? Como que a moral do homem contemporâneo foi se constituindo ao longo dos anos. Só adicionar mais um aluninho aí. Dentro dessa reconstituição que ele faz, ele encontra o conceito de eternidade. E ele mostra como que isso interfere no nosso jeito de ser, tá? Então, Nietzsche vai repensar aí o conceito de eternidade e coloca o ser em detrimento do vir a ser. Toda a história do pensamento ocidental, desde Platão, está contaminada pelo pensamento transcendente. Como assim? Se a gente faz uma história da filosofia sobre o conceito da eternidade, todo ele é algo que a gente projeta para o futuro, né? Então, é sempre um vir a ser. O Platão, no mundo das ideias lá da caverna, a gente precisa transcender o nosso mundo para poder alcançar a verdade das coisas. Ou seja, é uma eternidade que está fora, né? É uma eternidade extramundana. Depois, a gente pega a filosofia do Santo Agostinho, que vai falar sobre a questão da escolha entre as coisas terrenas e as coisas celestes, né? A questão do livre-arbítrio, a vontade cindida. E aí ele mostra que, o Nietzsche, né, mostra que é sempre uma felicidade que também é extramundana, é uma eternidade que está fora do nosso mundo, sempre um vir a ser e não agora. Aí o Tomás de Aquino, mesma coisa, filosofia medieval, dentro do contexto da Igreja Católica como uma igreja dogmática, né? Você só vai ser feliz, só vai ter acesso ao eterno, à existência de Deus, quando você é extramundana, é uma eternidade fora do tempo. E tudo isso sempre constituindo aí a nossa moral, a nossa ética, né? Por que constitui a nossa moral, a nossa ética? É porque todos os nossos atos aqui na Terra, todos os nossos atos hoje, nos joga para algo que vai vir a ser. É uma eternidade que não está no nosso alcance, né? E até mesmo hoje a gente cai no niilismo, a gente cai numa certa angústia por conta disso. Vocês estudam agora para poder no futuro, prestar um vestibular. Vocês prestam vestibular para, no futuro, se tornarem bons profissionais. Vocês se tornam bons profissionais para poder, no futuro, ganhar dinheiro. E, no futuro, sempre jogando a nossa vida para um futuro, né? Para uma eternidade que nunca é alcançada. Isso vai incomodar o Nietzsche, porque a vida é agora, é aqui. Né? Se a gente continuar jogando isso para um eterno vir a ser, a gente não viveu agora e cai naquele niilismo que ele constitui, que eu mostrei para vocês o conceito na aula passada. Então, é preciso, segundo Nietzsche aí, retornar aos pré-socráticos, porque se isso começa com Platão, vamos ver como que era antes de Platão, né? Então, ele retorna ali ao Heráclito, e relembra o rio que flui eternamente sem nunca parar, então é uma coisa que sempre está acontecendo, embora esteja sempre mudando. Tá? Como que ele faz isso? O que significa esse conceito aí? Ele vai fazer um jogo entre a eternidade temporal, que é uma eternidade que pode acontecer agora, e uma eternidade atemporal, que é extramundana e fora do tempo do homem. Então, o maior representante dessa segunda tese, que é a atemporal, já falei para vocês, é o Platão, passando aí para o Aristóteles com motor imóvel,
o Plotino, que nega a eternidade para a natureza sensível, Santo Agostinho, quando ele joga a nossa felicidade, a nossa eternidade lá no futuro junto a Deus, Tomás de Aquino, quando retoma a filosofia de Aristóteles, o próprio Descartes, né, também, embora ele faça uma crítica, ele coloca a eternidade no mundo, fora do nosso tempo, o próprio Kant e toda a modernidade. Então, ele retoma Heráclito de que maneira? Ele faz a seguinte pergunta, né? O Nietzsche retorna a Heráclito para pensar o mundo como fogo eterno, que se consome e se recria mais agora mesmo, né? Sempre aqui e neste próprio mundo. Então, é uma eternidade temporal que está dentro do nosso tempo. A pergunta inicial do Nietzsche, para ele desenvolver o conceito do eterno retorno, é: você viveria a sua vida mais uma vez? E outra? E outra? E assim eternamente? Este problema se torna possível trabalhar em cima desse conceito aí, que é um dos mais importantes da obra do Nietzsche, tá? Então, é como se você a todo instante pudesse repensar a sua própria vida e aí responder essa pergunta: você viveria tudo isso outra vez? Né? Caso a resposta for negativa, o que você pode melhorar? Qual é a sua vontade de potência que pode ser colocada em atividade para poder melhorar tudo isso? Então, é um eterno repensar, só que viver o agora mesmo, tá? Deu para entender isso, pessoal? Turma? Deu sim, Rô. Ok. Então, o eterno retorno aí vai funcionar como uma ferramenta, assim como todo o conceito né, do Nietzsche, que ele vai desenvolver para enfrentar o niilismo, que a gente viu na aula passada. Enfrentando o niilismo, você também combate aí a moral do escravo, né? Então, o niilismo se espalha como uma sombra pelo corpo da humanidade, toma de assalto o homem e o leva à decadência. Nietzsche vê todo esse edifício filosófico europeu pautado na eternidade atemporal, que a gente sempre joga até hoje, né, a nossa vida para uma eternidade que nunca chega, ruindo rapidamente e resolve tomar um caminho radicalmente diferente para dar conta de uma vida ética. A força desse eterno retorno, de você repensar a sua vida e agir agora, está na possibilidade de fundar uma filosofia pautada na imanência pura. Eis a sua importância. O que é imanência, né, pessoal? Vamos lá. Transcendência é quando algo transcende o ser, vai para além, né? Então, a eternidade fora do tempo, uma eternidade cristã, por exemplo, ela é transcendente ao nosso tempo. Uma imanência é aquilo que está agora, está imanente, está em mim, nesse exato momento, tá? Então, a eternidade, a felicidade, a esperança, a vida, ela é imanente a nós agora, porque amanhã você pode estar morto, tá? Galera, desliga o microfone que tem alguém assistindo TV junto com a aula aí. E dentro desse contexto aí, o Nietzsche começa a formar aí o conceito dele de amor fati. E eu acho que é um dos mais bonitos da história da filosofia, e que a Hannah Arendt, que é uma filósofa contemporânea, que a gente vai ver ainda esse ano, ainda bem que ainda esse ano, né, terceiro ano, no terceiro bimestre, que ela vai desenvolver o amor mundi em cima do amor fati do Nietzsche, em cima do amor deu do Agostinho. Ela consegue juntar os dois aí, tá? Pessoal, tudo bem aí? Ok aí, turma? Sim, tudo. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá sobre o amor fati do Nietzsche. A gente já está terminando a parte dos slides, eu já vou aí falar com vocês. Então, o amor fati do Nietzsche, a gente encontra lá ele escreve sobre esse conceito em diversas obras, tá? A gente encontra trechos lindos, assim, que ele vai falar desse amor. Lá na Gaia Ciência, ele escreve o seguinte: quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Amor fati, que significa amor ao destino, né? Fati é destino, é aquilo que é feito aqui agora. Seja este doravante o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar. Não quero nem mesmo acusar os acusadores. Quero minha única negação seja que minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado em suma. Quero ser, algum dia, alguém que apenas diz sim, tá? Então, o que é o amor fati? O amor fati é dizer sim para a vida. É viver o agora. É você realizar as suas vontades de potência e ser um homem autêntico. Aquele que diz sim para a vida, vive o agora. Agora, aquele que diz ainda não, joga toda a sua vida presente para um futuro que pode não ser alcançado,
tá? Então, amor fati é o dizer sim à presença real do agora. Então, continuando aqui. As implicações do eterno retorno que a gente acabou de ver levam inevitavelmente a outro conceito muito importante que Nietzsche chamou de amor fati, né, amor ao destino. Este conceito é o possível resultado do desafio imposto pelo eterno retorno do mesmo. Você viveria a sua vida 2 vezes? Você viveria novamente essa vida amanhã? Se você dizer sim, é porque você é um homem autêntico, porque a sua vida está em suas mãos. Se você dizer não, é porque você precisa fazer algo e colocar a sua vontade de potência em ato. Então, o amor fati representa a plena aceitação da imanência de quem você é, de um mundo onde Deus está morto. Não no sentido de que Nietzsche seja ateu, né? É porque ele mostra que toda a nossa vida sempre foi jogada por uma eternidade e muito por culpa da religião. E segundo Nietzsche, Deus está morto. Não, porque nós o matamos, de tanto criar religiões, de tanto criar conceitos de Deus e conceitos de um Deus que é atemporal, a gente se esquece do presente, tá? Então, o presente é agora. Então, quem sobrevive à falta de sentido na vida, né? Jogando a nossa vida numa eternidade? Quem sobrevive ao niilismo? Ser nada agora para um futuro que nunca chega. Apenas aquele que aprende a dizer sim, consegue ter a sua vida nas mãos e viver o agora. Então, aquele que torna leve o mais pesado dos pesos e aprende a impor novos valores, amando a existência em sua plenitude. Nietzsche ensina que um sim justifica toda a existência, trazendo novos sentidos para este mundo e navegando através do niilismo, deixando para trás qualquer transcendência, porque agora sua vida é imanência, né? Ela não vai transcender o aqui e agora para um futuro próximo ou que nunca chega. Você vive o agora. Então, o pensamento seletivo do eterno retorno, quando você faz aquela pergunta para si mesmo, eu viveria isso novamente? Vai filtrando as forças e separa as entre ativas e reativas. É aprender com os erros, né? Tentar cada dia ser melhor. No fundo, não passa de um instrumento ético por onde passa somente o que é afirmativo. Basta lembrar da pergunta: quero tudo mais uma vez e incontáveis vezes? Se sim, ok, você tem a sua vida em suas mãos, você é um homem autêntico. Se não, é repensar. Né? Nossa vida, tal como a temos, vivida até agora, é resultado de uma afirmação ou do medo da fraqueza? O amor fati é resultado dessa seleção de forças ativas quando você se questiona se você viveria tudo isso novamente. Estamos de posse das consequências do eterno retorno. Para poder afirmar tudo que amamos devidamente este mundo para interiorizar o amor fati. É impossível afirmar o eterno retorno sem amar a vida, esta vida, né, como ela se apresenta. A prova do eterno retorno é a mais pesada, a mais difícil, a mais desesperadora, mas como prêmio nos tornamos leves. Então, é um exercício aí de pensamento mesmo sobre a vida de cada ser, se você viveria ou não tudo isso novamente. Se não existe nada além desta existência, porque ele elimina aquela eternidade atemporal, há de se concluir que apenas ela merece nosso amor. Aprender a amar nosso destino, encontrar beleza no necessário. Esta é a grande lição de Nietzsche, já no fim da sua produção intelectual. Este talvez seja seu último grande ensinamento, aquele que o filósofo levou mais anos para interiorizar. Dizer sim à vida, porque só ela existe e somente ela carrega valor em si mesma. Afirmar a realidade e viver em sintonia consigo mesmo. Contribuir, assim, para que tudo se torne mais belo, mais forte e mais potente, colocando as suas vontades em prática agora, né? Não naquele eterno vir a ser que nunca é. E finalizando, pessoal, esse conceito aí do Nietzsche, o amor fati implica aceitar o que nos foi dado e tirado. Todos os acontecimentos se inserem numa ordem causal da natureza, assim como cada um de nós. Portanto, só podemos concluir que nada poderia ter acontecido de outra forma. Nada poderia ter sido diferente. De nada adianta nos lamentarmos. Por isso que é amor ao destino, né? As coisas acontecem da maneira que elas devem acontecer, da maneira que você escolhe que elas devem acontecer. É preciso afirmar até mesmo o erro, afinal de contas, ele não é um erro, ele aconteceu.
Ele era absolutamente necessário naquele momento e só pode ser interpretado como um erro se tomarmos formas superiores e transcendentes para nos guiar. Então, você vai além daquele seu erro que você cometeu e cria algo novo, dá um novo significado para a sua vida e ressignifica todos os acontecimentos até então. Pessoal, esse é o conceito aí de amor fati do Nietzsche, tá? É viver o aqui e agora, é amar os acontecimentos do jeito que eles são, e não jogar para um futuro ou para uma eternidade que nunca chega. Eu coloquei aqui nos slides para vocês, eu vou colocar no Moodle, os 3 principais conceitos do Nietzsche foram desenvolvidos num vídeo que eu acho bem interessante, que é do School of Life, tá? Eles têm um vídeo sobre o amor fati, o super-homem de Nietzsche, e também sobre a inveja e o ressentimento da moral do escravo. A gente encontra esses 3 vídeos aí, que eu vou colocar para vocês também lá no Moodle, beleza? Turma, agora sim, vamos lá. Alguma dúvida? O que vocês entenderam aí? O professor Capelo está com uma dúvida. Ele perguntou assim, ó. Uma pessoa que é religiosa e que pode sofrer por fazer o que ela acha necessário para ter uma boa vida futura, teria amor fati? Porque ela faria novamente as ações que tomou, pensando novamente na vida futura. Ela faria de novo, mas jogaria para o futuro e para essa eternidade que nunca chega? Onde se encaixaria essa pessoa? Legal. Sabe quem responde isso? O Kierkegaard, né? Que é um dos filósofos que mais vão influenciar o existencialismo. A gente vai falar do Kierkegaard também. Então, segundo o Kierkegaard, se a escolha pela religião que você fez foi uma escolha consciente, não influenciado, seguindo a moral do rebanho, você disse sim para aquela escolha, e você repensa naquela escolha constantemente, ela tem um significado na sua vida, sim, tá? Aí, a questão da eternidade, ela influencia, assim, nas suas ações, mas você é um homem autêntico porque você disse sim àquela escolha. Então, se ela é feita conscientemente, né, com o uso da razão, não tem problema. Pro Kierkegaard, né? Pro Nietzsche, não. Dentro da filosofia do Nietzsche, você tem que romper com essa religiosidade. Você tem que dizer, Deus está morto, a minha vida é aqui e agora. Pro Kierkegaard, sim, tá? Valeu? O que mais, pessoal? A gente vai falar do Kierkegaard, tem slides sobre ele que eu já preparei ontem para 2 aulas, daqui a 2 semanas, tá? Eu dei uma olhada no Kierkegaard. Ele era um crítico da igreja católica, né? Sim. Mas não da religião. Sim. Então, porque assim, aquele que coloca, qual que é a religião, né, que mais coloca essa questão da eternidade extratemporal, extramundana? A primeira e a principal é a Igreja Católica, né? Então, o Kierkegaard, ele se torna depois luterano, ele está logo depois da Reforma Protestante, e aí ele começa a colocar essas questões, né? Porque não adianta você dizer sim a uma religião, mas não usar ela como prática em vida agora. São os religiosos hipócritas, né? Eu sou cristã. Tá, mas você age como cristão em vida? Né? O Kierkegaard coloca essas questões. O Nietzsche não. O Nietzsche você tem que romper. Mas para o Kierkegaard não tem problema você dizer sim a uma religião, consciente e usar ela em vida. Tá, Bianca? Não, eu tava cantando, desculpa. Eu pensei que eu tava mutada, desculpa. Pode cantar, Bianca, pra gente, não tem problema. Pessoal, mais alguma dúvida aí sobre Nietzsche? Eu fiquei com uma dúvida na questão do fogo eterno. Então, quer dizer que, tipo assim, a gente tem que sempre renovar a nossa vida. Sim, mas agora. Entendi. Tá? Tá. Essa questão do fogo eterno é esse ciclo de questionamento sobre a própria vida, né? Todos os dias, você se pergunta, eu viveria isso novamente? Se sim, é porque você fez as escolhas, você foi autêntico. Se não, é o que você pode aprender com aquilo para poder superar, para poder transcender aquela sua vida, né? Se tornar alguém. Sim. Tá? Obrigada. E olha como isso vai constituindo a psicologia. A psicologia não existia ainda nesse período do Nietzsche, né? A gente vai ver surgir aí na próxima aula, eu já vou falar deles, do Freud e do Jung. Tá? Mais alguma dúvida, turma? Professora, eu tenho mais uma dúvida, mas não tem a ver com o Nietzsche. Eu posso perguntar? Claro, Márcio. Queria saber mais da aposta de Pascal. Da aposta de Pascal?
É que eu não entendi ela direito. Mas a questão da racionalidade do Pascal e do desenvolvimento das ciências naturais? É porque é aquele negócio aquele que Deus existe, e se você acredita que Deus existe, você tem um ganho infinito. Acho que ele não existe. É que o Pascal, ele também é um filósofo e cientista, né? Isso, na vida dele particular, vai ter um certo conflito, né? Como afirmar a ciência da física e como afirmar também a religiosidade. Ele escreve diversos aforismas sobre religião, tentando juntar ela com a própria física, né, também. Então, a questão do Pascal é sobre a infinitude, não só do ser, mas também dentro da física, uma questão de tempo e espaço, né? Então, a aposta dele é que esse infinito, que essa eternidade, seria Deus, e que a nossa racionalidade, ela é, deixa eu ver, maneira de pensar, a gente não consegue pensar esse infinito. Pelo fato da gente não conseguir pensar, nos mostra que a gente é uma criatura que foi criado por um ser maior. Então, dentro da física, ele tenta colocar essa questão de infinitude juntando com a religiosidade, o Pascal. Não, mas, por exemplo, se eu não me engano, é que eu não entendi direito, que a aposta de Pascal, ela diz que é melhor você acreditar em Deus. Sim. Porque se você não acredita em Deus, cai a questão da eternidade, cai a questão da infinitude, e a sua vida do aqui e agora não tem sentido. Quando você acredita num Deus que você vai encontrar na eternidade, a sua moral, as suas ações acabam sendo para um futuro que vai vir a ser, e você agiria, né, segundo Pascal, de uma maneira mais ética nessa vida. Mas é isso que o Nietzsche combate também, né? Você tem que ser uma pessoa moralmente correta, uma pessoa moralmente ética, simplesmente por conta da dignidade do ser humano, e não para um futuro que você não vai encontrar nessa vida, que é atemporal. Então, basicamente, é que eu estou brisando com isso, é que ele justifica isso daí com medo, então, porque, tipo assim, ó... Pascal, né? Mas, por exemplo, se você não acreditar em Deus, você vai para o inferno. Se você acreditar... Exato, ele ainda está dentro de uma moralidade muito próxima da Idade Média. É exatamente isso que o Nietzsche quer romper. E se você for pensar, até hoje, muitas pessoas carregam essa moralidade que é construída na Idade Média, né? Ah, eu não posso fazer isso porque é pecado. E não porque é errado. Você não vai fazer aquilo porque você vai ser punido, ou você não vai fazer aquilo simplesmente pelo fato de ser errado, e você quer ser uma pessoa digna, né? Essa é a questão aí do Nietzsche, que a gente tem que colocar nossa dignidade aqui e agora, e não para o futuro ou por questão do medo, porque senão você cai na moralidade do escravo, você só obedece porque você vai ser punido. Certo, obrigado. Entendeu, Márcio? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Tá, eu vou colocar, depois que a gente vê o Sartre, uma lista de questões também de vestibular para vocês, tá? Então, e vou arrumar também nosso horário de aula, pessoal. Então, beijos para vocês, uma boa semana. Eu vou paralisar agora a gravação e já ponho para vocês lá no Moodle, ok? Tá, um beijo, professora. Beijo, uma boa semana para vocês. Para você também. Boa semana. Beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau.